Olá, amados. Voltamos aos nossos estudos sobre a Igreja Bíblica, parte 25, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Paramos em Gálatas 6:2. Então vamos lá. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ajudemos uns aos outros, principalmente na congregação dos justos, começando pela família nuclear, cônjuges e filhos, irmãos na fé, parentes, conhecidos próximos, desconhecidos próximos, conhecidos próximos, conhecidos distantes. E inimigos. Devemos ajudar até o inimigo, caso ele precise de nós. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quanto mais buscamos a Deus, mais o encontramos. Quanto mais o encontramos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais somos espirituais e temos o entendimento do Evangelho da Graça de Graça. E quanto mais temos o entendimento do Evangelho da Graça de Graça, mais o Espírito Santo está em nós e vivemos mais no Espírito. Ao contrário disso, damos lugar à carne que é fraca. Ao contrário disso, damos lugar à carne que é fraca. E se semearmos na carne, colheremos corrupção, maldades, vaidades, materialismo, mentiras, iras, violência, etc. E se semearmos no Espírito, então colheremos a paz, amor, alegria, salvação e vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem para todos, sem que sejamos manipulados por sermos bondosos, que colheremos bondades do Pai. E de preferência façamos o bem aos domésticos da fé, os irmãos de fé, de espírito e alma, que deve começar com a família nuclear, cônjuges e filhos. Cônjuges e filhos. E os irmãos que estão próximos a nós, que já entenderam o Evangelho da Graça de Graça. Também devemos ajudar a esses manos e esses manos nos ajudar mutuamente. Gálatas 6:15. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Para Cristo, rituais de legalidade, religiosidade, lei de Moisés, farisaísmo, tradições humanas, dar 10% da renda para uma instituição religiosa e ofertas, acender vela para morto, falar glossolalia, palavra desconecta, cantar no coral, frequentar instituição religiosa aos sábados ou domingos, orar no monte, comprar artigos religiosos, ir a shows gospel, jejuar, ser batizado em águas, participar de marchas para Jesus, participar de retiros, participar de congressos, participar de vigílias, etc. Para Cristo, isto não vale nada, de nada. Tudo isso é escravidão religiosa apenas. Agora, ser uma nova criatura no dia a dia, através da mente de Cristo e do ensino do Evangelho da Graça de Graça, com transformação de vida, adquirindo dia após dia fruto do Espírito, bom comportamento espiritual, nova pessoa, intimidade com Deus, imitador de Paulo e Cristo, simplicidade, desapego material, buscar a santificação, etc., tem virtude.
E o Pai fica muito feliz se buscarmos estas coisas. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo Yahshua. Em Cristo Yahshua. Paulo foi chamado a ser cristão por qual líder religioso? Nenhum. Paulo era um religioso antes de se converter ao Evangelho da graça de graça. É Deus que chama os seus escolhidos. É Deus que chama seus escolhidos com o dom de divulgador, cooperador do Evangelho da graça de graça. É Deus que dá autoridade para quem Ele quiser para ser divulgador, cooperador dele. Não precisa fazer parte de instituição religiosa, não precisa fazer teologia, não precisa estudar exegese e hermenêutica, não precisa ter estudo acadêmico, não precisa ser ungido com azeite na cabeça, não precisa de nada disso. A única coisa que precisa é que Deus o chame, o encha do Espírito Santo e conhecimento do Evangelho da graça de graça. Pronto. Aí estará um grande homem de Deus. Tem manos com 4ª série primária dando banho de conhecimento espiritual e muito teólogo com mestrado ou doutorado. A letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata. A letra de Moisés, a lei, as religiosidades. Mas o espírito, que é o Evangelho da graça, e a mente de Cristo em nós nos vivifica. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 23. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Yahshua, o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há em Cristo, e ao vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor, Yahshua, o Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou
todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, Cristo, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que palavra linda para remanescentes cristãos! Para todos os que têm a mente de Cristo e tiveram uma renovação espiritual no entendimento do Evangelho da graça de graça. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, mais que vencedores. Amém. Não precisa nem falar muito, né? É verdade. Efésios 2, 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, a carne, que é o diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, no ego e carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou. Linda palavra também aos remanescentes, que já viveram dando lugar à carne, logo sendo pecadores, o qual os filhos da desobediência ainda vivem. Adultérios, mentiras, materialismos, vaidades, egoísmos, bebedices, glutonarias. Glutonarias é comer muito, tá? Gastar muita grana com comida, restaurantes, viver torrando dinheiro em muita comida, esbanjando comida, esbanjando dinheiro. Lascívia, que é sensualidade, iras, porfias, vingança, palavras torpes, violência, arrogância, prepotência, religiosidades, frouxidão espiritual, pessoa que não tem, que é tímida, que não combate o bom combate. Adoração a mamon, que é adoração às riquezas, etc. Entendeu? E esse dava lugar à carne. Os cristãos hoje não dão lugar a essas coisas. Não faz essas coisas porque quem entende o Evangelho da Graça de Graça tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo passa longe dessas coisas. Fazíamos a vontade da carne, mas quando nos tornamos novas criaturas, o Espírito Santo passa a habitar em nós e somos selados no Espírito, que é ter a mente de Cristo em nós ativada. Isso é graça. Por isso que o diabo foi aniquilado na cruz, porque a mente de Cristo em nós aniquila o nosso ego, aniquila a nossa carne, a nossa natureza carnal, para querer fazer as coisas erradas, sermos egoístas, sermos consumistas, sermos religiosos. Éramos pecadores, não merecíamos tão grande salvação, mas Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. Os seus escolhidos, que entenderam o Evangelho da graça de graça, pela graça somos salvos. Não vem de nós, nem de obras, mas de Deus, para que ninguém se glorie. Somente Deus em nós somos vencedores. Nós só conseguimos vencer se Deus estiver em nós, a mente de Cristo. Se dependesse de cada ser humano para ser salvo, ninguém teria se salvado até hoje. O paraíso eterno que viveremos futuramente estaria muito mais vazio do que já é hoje. Ninguém teria vida eterna, ninguém. Mas graças a Cristo,
seus escolhidos tiveram o privilégio de poderem viver em Cristo uma vida plena e feliz nesta terra já e receberem de bônus uma vida todinha eternamente ao lado do grande rei Yahushua, conhecido como Jesus pela humanidade. Então, é um privilégio daqueles que são filhos, que foram predestinados a ser filhos, que entenderam o Evangelho da Graça de Graça, viver eternamente ao lado de Deus. Os que não forem vão ser aniquilados, não terão esse privilégio. Bom, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo, amado e abençoado.